sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Esse nosso programa aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, começando com protestos universitários nos Estados Unidos. A gente tem observado uma onda de protestos em grandes universidades norte-americanas que são pró-Palestina estes protestos, né? São contrários à operação israelense na faixa de Gaza, pedem por um cessar-fogo e também vem demandando algum tipo de resposta mais coerente das próprias universidades. Até agora já são mais de 800 pessoas presas por conta desses protestos, que vêm aumentando nos últimos dias. Quanto mais parece que a polícia vai lá e tenta esvaziar esses locais e prender os alunos, mais os alunos vêm se mobilizando para manter os seus acampamentos que estão atualmente no meio dos campos universitários. Várias faculdades já cancelaram aulas presenciais até o final deste semestre universitário, justamente para impedir este fluxo muito grande de estudantes no campus e também evitar, que estes protestos continuem acontecendo. Vários desses alunos foram presos por ocupar esses espaços públicos. E principalmente por eles se recusarem a sair desses espaços, mesmo depois que a polícia chegou no local e tentou esvaziar os campos universitários, muito por conta, em alguns casos, de um próprio pedido das reitorias das universidades, que chamaram a polícia justamente para esvaziar os seus campos e liberar esses espaços públicos. Então, a polícia passou a prender aqueles que descumpriram essas ordens de deixar estes locais. Mas o que nós observamos é que, embora a polícia tenha tido essa atuação bem dura realmente frente aos estudantes, logo depois outros estudantes voltaram a se mobilizar nestas mesmas universidades, mantendo tanto os acampamentos nos espaços públicos das universidades, quanto os protestos pró-Palestina. Então, nós temos atualmente um cenário de bastante insurgência universitária nos Estados Unidos, algo que a gente não via há bastante tempo. Muitos desses alunos estão, inclusive, comparando o que eles vêm fazendo agora, ou pelo menos o que eles estão tentando alcançar, com a série de protestos universitários que aconteceram nos anos 80 também nos Estados Unidos, que também demandaram algumas atuações mais duras das universidades, alguns posicionamentos frente a algumas empresas que também tinham ligações com empresas bélicas no período. Então, eles têm tentado justamente retomar aquele ímpeto de protesto dos anos 80, neste momento agora em que a gente vem acompanhando este conflito na faixa de Gaza, que começa em outubro do ano passado, então está aí chegando a quase 7 meses já de conflito e mais de 34 mil palestinos mortos, pelo menos isso em números oficiais, Obviamente, a gente sempre olha para esses números com um pouco de cautela, porque muito provavelmente eles são de fato maiores e subnotificados, Então, esses protestos acabaram se intensificando também por conta deste aumento da violência na faixa de Gaza. Eles já vem acontecendo há bastante tempo, mas tomaram uma outra proporção realmente nessas últimas 2 semanas, na medida em que os alunos passaram a ser presos. Eu acho que essa foi a grande mudança de chave ali para compreender este evento, porque esses protestos vêm acontecendo já há muito tempo, mas na medida em que a violência na faixa de Gaza foi aumentando, foi se tornando cada vez mais escancarada para o mundo, embora eu acho que desde o dia 7 de outubro isso já tenha ficado muito claro, esses estudantes agora se mobilizam e acabam recebendo essa resposta policial que muitos consideram desproporcional para o tipo de atuação que eles vêm fazendo. Vários alunos, inclusive, passaram a utilizar máscara justamente para tentar evitar serem identificados.
nesses protestos, evitando principalmente serem suspensos das universidades em que eles participam. Então, não apenas agora existe um tipo de reprimenda da própria polícia de cada uma dessas cidades, mas também das universidades, que estão suspendendo alunos que se mantêm ali nestes protestos pró-Palestina. É importante dizer que atualmente os principais centros desses protestos foram realmente Nova York e Boston. Essas universidades vêm de fato ganhando maior apoio dos seus estudantes, mas na realidade universidades em todo o país acabaram aderindo a estes protestos e também existiram prisões de estudantes em todas as regiões dos Estados Unidos, nas duas costas, nós tivemos justamente esse mesmo tipo de atuação, tanto das universidades tentando impedir que os alunos continuassem nestes protestos, mas também das polícias de cada um desses locais. É importante dizer que estes protestos são pró-Palestina, eles reúnem, em grande maioria, estudantes de origem árabe ou de religião muçulmana que estão ali nas universidades, mas também outros apoiadores, né, do movimento palestino. E isso vem causado bastante incômodo, ou ao menos algum tipo de insegurança aos estudantes judeus destas mesmas universidades que frequentam os mesmos locais, estão ali no campus também, tentando levar a sua vida universitária. Vários alunos judeus já declararam que se sentem inseguros nas suas universidades, uma vez que os manifestantes vêm assumindo posições não apenas pró-Palestina, mas principalmente posições antissemitas, então claramente preconceituosas, algo que a gente deve ficar olhando, né, e levar em consideração. Vários estudantes, mesmo líderes universitários, já tiveram falas gravadas com um tom antissemita, e isso muito provavelmente é o que causa essa insegurança nos alunos judeus, que vem se declarando, né, cada vez mais difícil a vida e a convivência nessas universidades, espaços que deveriam ser justamente de convivência entre os alunos. Eles também acabaram criticando as próprias universidades e as reitorias por não fazerem o suficiente para garantir a sua segurança no próprio campus. Então, as universidades aí vêm levando críticas de ambos os lados que apoiam, né, cada um das partes deste conflito, justamente por não conseguirem garantir a ordem no geral. Acho que essa é a crítica maior de ambos os lados. Os manifestantes pró-Palestina vêm demandando principalmente duas coisas. A primeira delas é o fim das hostilidades em Gaza, então eles estão pedindo por um cessar-fogo, declaram o tempo inteiro que 34 mil mortos do lado palestino já é demais, né, para estes meses, e que, portanto, os Estados Unidos deveriam, de alguma forma, pressionar mais o governo israelense para conseguir alcançar este cessar-fogo na faixa de Gaza. E eles também demandam que as próprias universidades de que fazem parte cortem ligações tanto com o governo israelense, algumas dessas universidades têm relações próximas com o governo de Israel, mas também com empresas que estão lucrando com a violência na faixa de Gaza, empresas armamentistas, numa forma geral, mas também algumas outras empresas que acabam prestando serviços para esses governos neste momento de violência generalizada contra os palestinos. Então, essas são as duas demandas principais desses estudantes, pedindo realmente um posicionamento mais forte das suas faculdades, né? De novo, retomando aquele mesmo ímpeto dos anos 80, em que os estudantes também manifestaram naquele momento para um posicionamento mais claro das universidades frente a algumas empresas. No geral, esses protestos vêm sendo realizados de forma pacífica e os universitários continuam, né, permitindo a presença destes protestos. Os líderes universitários se mantêm ali muito engajados. Mas agora a gente vai acompanhar para observar justamente qual vai ser a reação da polícia no longo prazo e também qual vai ser a reação das universidades, se elas vão de fato ceder a essas demandas dos próprios estudantes ou se eles serão mais ainda reprimidos e retirados dos campos universitários
finalizando, portanto, esta onda de protestos nos Estados Unidos. Lembrando que nós teremos eleições norte-americanas no final desse ano. E essa onda de protestos tem sim relação com isso. A gente às vezes olha isso como eventos separados, mas na verdade vem mostrando muito como que os diferentes partidos vêm também lidando com estes protestos universitários, né? Como que a política acaba por ser influenciada também por esses movimentos civis. Então, de alguma forma, a gente está observando um país que se diz altamente democrático, que permite esta liberdade de expressão, mas que vem cerceando justamente alguns discursos pró-Palestina em universidades. Então, estamos acompanhando justamente como que estes protestos podem ter efeitos nas eleições, na medida em que republicanos e democratas têm atuações um pouco diferentes frente a estes estudantes e também às suas demandas em relação às relações com Israel. Agora a gente vai para o continente europeu, começando com a Alemanha. Nesta segunda-feira, dia 29 de abril, deu início a um julgamento de 9 indivíduos ligados a um grupo considerado terrorista pelo Estado alemão. Mais julgamentos vão acontecer nos próximos meses, mais pessoas serão levadas a julgamento, mas neste primeiro momento nós tivemos 9 pessoas como ponto focal desta grande operação agora que se inicia na Alemanha. Esse julgamento é de pessoas ligadas a um grupo extremista denominado Cidadãos do Reich, que começou nessa última segunda-feira. Este grupo foi acusado de preparar um golpe de Estado em 2022, de realizar alta traição contra o governo alemão e também de preparar uma série de ataques contra personalidades políticas. São caracterizados, portanto, como um grupo terrorista pelo Estado alemão, justamente porque são absolutamente contrários ao estabelecimento da ordem política no país. O nome, inclusive, né, Cidadãos do Reich, já denomina de alguma forma o seu extremismo e as suas ideias, que são amplamente ligadas à história da Alemanha. Os suspeitos que estão indo a julgamento, eles negam completamente o Estado alemão pós-Segunda Guerra Mundial, porque eles dizem que este Estado alemão construído após a Segunda Guerra Mundial foi não apenas instaurado, mas também controlado pelas forças aliadas que venceram aquela guerra. Então, eles basicamente negam qualquer tipo de legitimidade do governo alemão pós-Segunda Guerra Mundial, sendo, portanto, necessário um retorno histórico para retomar essas bases legítimas da política alemã mais tradicional, né? Talvez remontando não apenas ao nacionalismo alemão, mas também algumas outras ideias desse período da Segunda Guerra Mundial, que são absolutamente extremistas em sua essência. Esses julgamentos vão acontecer em várias cidades no país, não apenas nas principais cidades, né, as maiores, mas realmente serão espalhados. E, de novo, começa agora com apenas 9 pessoas, mas ao longo dos próximos meses nós teremos mais suspeitos indo a julgamento por esses mesmos motivos, né, pela participação deste golpe de Estado que teria sido planejado em 2022. O líder deste grupo, Cidadãos do Reich, é uma pessoa bem interessante de ser analisada. Ele é um descendente de uma família aristocrática, inclusive chamado por muitos dos seus apoiadores como príncipe. E ele foi escolhido a princípio por essas pessoas do grupo Cidadãos do Reich para ser o chefe de Estado deste governo provisório que seria instaurado após este golpe planejado há 2 anos. Então, ele seria essa pessoa central, né, do movimento.
representando justamente este retorno a um tipo de sociedade alemã aristocrática, né, muito hierarquizada, muito dividida e também com bases de um nacionalismo mais étnico, digamos assim, né, um nacionalismo bem exclusivista da sociedade alemã que a gente observou fortemente tomando muita proporção, né, na Segunda Guerra Mundial, mas antes disso a sociedade alemã também já tinha, né, bases monarquistas que também tinham preceitos parecidos com esses. Então, o grupo foi, de uma maneira geral, né, acusado de planejar este ataque ao próprio Estado de Direito, mas também um ataque violento contra o parlamento alemão, planejando prender políticos proeminentes e também assassinar algum deles. A princípio, o próprio primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, estaria nessa lista, né, de possíveis vítimas, tanto de prisão quanto possivelmente até mesmo de assassinato por conta deste grupo. O Serviço de Inteligência da Alemanha estima que aproximadamente 20 mil pessoas em todo o país estejam ligadas a esse movimento. Então, é de fato algo expressivo na sociedade alemã, não é necessariamente uma grande maioria, obviamente, mas 20 mil pessoas é algo que a gente deve levar em consideração, sim. E o Serviço de Inteligência também classificou que dentre essas 20 mil pessoas ligadas ao movimento, aproximadamente 2.300 estariam prontas ou pelo menos preparadas para utilizar a violência caso necessário. Então, se de fato aquele planejamento de golpe de Estado tivesse ido à frente, né, se não tivesse sido detido anteriormente, muito provável que teria sido levado a cabo por mais ou menos 2.300 pessoas por todo o país que estariam dispostas a pegar em armas justamente para fazer este golpe. Os suspeitos, inclusive, foram presos em posse de armamentos e munições, então demonstra de alguma forma algum tipo de preparo para tomar violência. Obviamente, ainda não se sabe, né, se de fato eles teriam algum tipo de capacidade de realizar esses ataques. Os ataques foram prevenidos pela polícia alemã, mas o simples fato deles terem conseguido se organizar na sociedade até chegar neste ponto é algo realmente interessante de se observar, levando em conta o histórico, né, da política da Alemanha, principalmente a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, né, um histórico muito grande de um revanchismo alemão, de uma insatisfação com o status quo político, de ser um ambiente de alguma forma fértil para a emergência de ideias muito revisionistas em relação à política não apenas da Alemanha, mas também à política da própria Europa. E agora a gente vem novamente observando isso, né? Uma das principais políticas do governo alemão pós-Segunda Guerra foi de abraçar completamente os ideais liberais, de se tornar uma democracia vibrante. Atualmente a Alemanha é com certeza a principal base de sustentação da União Europeia, então é a representação de todos os preceitos que a União Europeia defende no seu continente. Mas ainda assim, a Alemanha vem tendo dificuldades em como lidar com estas liberdades de expressão, né? Se por um lado o governo alemão pretende defender que o povo tenha essa liberdade de expressão, possa, né, de alguma forma, mobilizar os seus sentimentos e as suas opiniões em praça pública, ainda assim existe uma dificuldade de como lidar com estes grupos mais extremistas que continuam existindo na sociedade alemã e que vêm se fortalecendo. Não apenas com a eleição, por exemplo, de políticos ligados ao Partido Alternativa para a Alemanha. Nós já falamos sobre esse partido várias vezes aqui no Mundo na Zona. É um partido extremista, ligado, né, a essas ideias da extrema-direita. Então, existe uma representação política do extremismo alemão, mas também por meio desses outros grupelhos assim, que estão, né, ao longo de todo o país, e tem justamente esta vontade de ser também um braço armado, algum tipo de braço militarizado dessas ideias da extrema-direita.
Então, no geral, esse grupo específico, Cidadãos Pro-Reich, tem uma tendência pró-monarquista, por, né, por consequência, antidemocrática, absolutamente contra toda essa visão da Alemanha pós-Segunda Guerra como o principal pilar da União Europeia. Também tem visões xenofóbicas e antissemitas, então é realmente bem preocupante quando a gente observa o histórico da Alemanha ao longo dos últimos anos. E agora a gente vai falar sobre a situação do governo na Espanha, que passou realmente por um momento ali conturbado nessas últimas semanas, após uma investigação de corrupção contra a esposa do primeiro-ministro, o Pedro Sánchez. Na semana passada, ele declarou que tiraria alguns dias fora do governo para refletir um pouco sobre a sua situação política e decidir qual seria o seu futuro, se ele continuaria ou não como neste cargo do primeiro-ministro, tendo em vista essa investigação contra a sua esposa. Depois de tirar esses dias para refletir, ele veio a público na última semana anunciando justamente que vai continuar no cargo. E ele ainda reforçou que vai continuar com ainda mais força, se assim for possível, mesmo após a investigação de corrupção dentro da sua família. O Pedro Sánchez ele declarou que, muito provavelmente, este inquérito contra a Begona Gomes, que é justamente a sua esposa, foi planejado por forças conservadoras de oposição ao seu governo, né? O governo do Pedro Sánchez tem um viés mais esquerdista e ele vem enfrentando bastante dificuldades de governar na Espanha justamente por conta de uma oposição mais conservadora bem organizada ali no cenário do governo espanhol. Vários protestos aconteceram na Espanha ao longo desses últimos dias, protestos tanto contra quanto a favor do primeiro-ministro, então mostram realmente esta divisão da sociedade espanhola em relação não apenas ao acontecimento mesmo, a esta declaração, né, esta investigação de corrupção contra a Begona Gomes, mas também em relação ao próprio governo, né, do Pedro Sánchez, que, de novo, vem encontrando bastante dificuldade de governar nesses últimos períodos, mas que, então, divide bastante a sociedade espanhola, né? Muitos são favoráveis a ele, mas também há muita gente contrária ao atual primeiro-ministro. É importante ressaltar que essas tensões políticas, de alguma forma mais localizadas em relação à própria família, né, do primeiro-ministro, acontecem há apenas 6 semanas das eleições da União Europeia, em que serão decididos, por exemplo, parlamentares, né, que vão ser eleitos ao Parlamento Europeu. A Espanha tem bastante participação neste processo, é um processo realmente muito relevante para todos os membros ali da União Europeia. Muitas das decisões supranacionais são tomadas neste âmbito e, portanto, influenciam diretamente a política de todos os países membros. Da Espanha, por ser um dos maiores países, também há bastante coisa sendo afetada ali. E também essas tensões acontecem há apenas 2 semanas das eleições regionais na Catalunha. Lembrando que a Catalunha é sempre, as eleições na Catalunha, né, são sempre eventos muito emblemáticos na política espanhola, levando em consideração que a Catalunha é uma região com vieses separatistas em relação ao governo central em Madrid. Então, sempre que acontecem essas eleições na Catalunha, existe realmente bastante manifestação, muito tumulto social, pessoas indo à rua tanto para manifestar para continuar parte da Espanha, quanto para se separar do governo espanhol e assumir justamente esta independência, né? Nós observamos até recentemente, né, nesses últimos anos, um processo renovado de busca por independência na Catalunha, um referendo sendo realizado, não passando, e também a participação mais intensa do próprio exército espanhol, justamente para tentar controlar um pouco estas manifestações, controlar estes impulsos separatistas
que sempre existiram ali na região da Catalunha. Então, é um processo realmente muito tenso na política espanhola. E esse escândalo, digamos assim, acontecer com o primeiro-ministro apenas 2 semanas antes dessas eleições, pode sim ser utilizado como algum tipo de propaganda política para os políticos regionais da Catalunha, que sempre, de novo, tem algum tipo de rixa ali com o governo de Madrid. Nesses últimos dias, líderes esquerdistas de todo o mundo ofereceram suporte ao Pedro Sánchez, declararam seu apoio, inclusive o presidente brasileiro Lula. Então, o Sánchez agora ele está numa situação delicada em que ele vai continuar tentando governar o país, mesmo com este escândalo familiar surgindo. Se de fato existem provas para esse julgamento de corrupção ou se apenas foi realmente algo implantado pelos opositores, né, algum tipo de suspeita sem fundamento, a gente ainda não sabe, vai acompanhar realmente o desenrolar deste processo, mas é interessante que este escândalo pode sim ter reflexos nessas 2 próximas eleições que a gente vai acompanhar no caso espanhol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esses assuntos, comentem aqui embaixo. E também, se tiverem sugestões para os vídeos das próximas semanas, também não deixem de falar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.